menos P dV. Não, isso é quando a gente está. Coloquei ao contrário, então estou viajando. Peraí. Não, eu acho que você colocou ao contrário. Seria VDP menos SDT. Você tem razão. Isso aí você tem razão. Onde é que está essa dependência? Essas dependências estão aqui. Vamos conferir, porque pode ser, tá? Eu não duvido. Aqui está a dependência do G. Aqui. É porque, na verdade, o trabalho ele vai cancelar nessa expressão, tá? Aqui, ó. Eu coloquei errado mesmo. Agora, hoje. Né? Então, aqui, João Paulo, tá vendo aqui? Essa expressão aqui, ó, de baixo, à esquerda. Ao fazer ao substituir todas as definições, a gente acaba cancelando o trabalho. Tinha um menos PDV aqui, né? E a gente fica com uma expressão que é VDP. Eu que errei os sinais aqui. Eu sempre tenho que Sim, fazer essa desculpa eu dedução. confundi com a de energia interna. Isso, pode ser. Tá? Mas obrigado pelo alerta, porque ajudou também a. Agora eu não sei quem que falou. Confundo, já estou confundindo. Agora está assim. Só ia perceber a hora que eu fosse escrever a diferença derivada. Obrigado, tá, pessoal? Então, a gente também falou, então, que uma vez que isso aqui é diferencial completo de energia de Gibbs, se a gente for calcular a derivada parcial para cada uma dessas grandezas, então a derivada parcial de G em relação a P, mantendo T constante, né? Então G em relação a P, mantendo T constante, a T constante, então a diferencial da temperatura some, a gente fica com volume. Né? Se a gente fizer para pensar em G molar, então a gente pode pôr um Mzinho aqui, del P, T constante, isso vai dar para a gente o volume molar, certo? Então, quer dizer, a gente vai dar uma olhada com mais detalhes daqui a pouco. A gente está dizendo que a variação da energia de Gibbs com a pressão, ela tem relação direta com o volume molar do material. E se a gente fizer também a derivada parcial da energia de Gibbs com relação à temperatura, e agora eu vou manter P constante para que eu possa me livrar do termo em P, né, aqui na nossa função, isso vai dar menos a entropia. Se eu fizer em termos molares, né, então G molar del T a P constante, isso me dá menos a entropia molar. Tá bom? Eu queria andar um pouquinho mais com essa definição com vocês e depois a gente define, dá um nome para essa energia de Gibbs molar, um pouco mais de calma. Tá bom? Pode ser? Aqui ficou claro, quer dizer, tirando a confusão que eu fiz no começo. A primeira coisa que eu queria fazer com vocês era a dependência, então, fazer uma diferenciação aí ligada à dependência de G com T. E aí, se a gente pega essa expressão que está aqui, del G, del P, a P constante, dá menos a entropia. Não, não vou deixar o molar por enquanto para facilitar a notação. Mas, da definição de G, a gente pode expressar a entropia como sendo G menos H sobre T. Isso aqui, ele vem da definição de G. Né? A gente expressa G como H menos TS, então a gente pode escrever a entropia dessa forma. Né?
Eu posso pôr essa equação, aqui tem um menos, né? Menos G sobre menos G menos H sobre TS. Eu posso reescrever, eu posso substituir esse termo aqui no menos S. E aí eu vou ficar com del G, del T, AP constante, como G menos H sobre T. Né? O sinal negativo vai sumir. Que isso é a mesma coisa que escrever G sobre T menos H sobre T, só porque a gente vai usar isso daqui a pouco. Tá bom? Tem mais alguma coisa para esclarecer sobre isso? Não. Agora, uma coisa que a gente vai perceber, a gente quer ver essa diferencial com T, a gente pode, e aí eu sei onde eu quero chegar, então eu vou escrever aqui para vocês uma coisa. A energia de Gibbs, ela depende da, da razão G por T. Ô, professor, Pode falar. não seria G mais H sobre T, não? G mais H sobre... Não, Não. não. Ó, quer ver? Não, vamos fazer aqui. Rapidinho. A definição é G, H menos TS. Certo? Então eu vou ficar com menos TS igual G menos H. Certo? Agora eu vou passar a dividir no menos T aqui. S igual a menos G menos H sobre T. Certo? Você concorda? Sim. Porque, na verdade, o que faltou foi talvez colocar assim. Não sei. Porque dá a impressão que é menos o G, né? É menos a expressão toda. Tá bom, entendi. Obrigada. Não por isso. Tá? Então a gente chegou nesse ponto aqui. Só que a gente sabendo onde a gente quer chegar, a gente pode calcular agora del de del T de G sobre T, para a pressão constante. A gente vai demonstrar isso aqui melhor mais adiante, tá? Se eu fizer esse cálculo, é como se a gente estivesse fazendo aqui a derivada de um produto de funções. Então, como é que é a derivada de um produto de funções? É uma das funções, por exemplo, 1 sobre t, vezes a derivada da segunda, então seria del g, del t, AP constante, mais a derivada da segunda, né, vezes a primeira. Então seria g que multiplica a derivada de 1 sobre t é menos 1 sobre t quadrado. Certo? Para simplificar, vamos ver se eu consigo fazer. A gente pode passar o sinal negativo aqui para o outro canto aqui. Para a gente não ter que fazer mais um passo, certo? E a gente está com essa expressão. Essa expressão aqui, se eu reescrevê-la, ela vai ficar 1 sobre t, entre colchetes, aqui eu posso pôr del g, del t, AP constante, menos g sobre t. Certo? Eu cheguei nesse termo aqui. Agora, se eu pegar esse resultado, que é a derivada de G sobre T pela temperatura é igual a isso aqui, eu posso pegar, e aí a gente tem que lembrar o seguinte, se eu passar esse termo para o outro lado, né, o termo G sobre T para o outro lado da igualdade, eu vou ficar com exatamente isso aqui que está escrito entre colchetes. Certo? Então, eu posso dizer que del G, del T, AP constante menos G sobre T é igual a
menos H sobre T, menos H sobre T quadrado, né, para eu não me preocupar com esse T aqui. Isso tudo é igual a del T de G sobre T. Né? Agora, eu estou com uma expressão para essa diferencial aqui. O que me interessa é essa parte aqui da resposta. Eu tenho agora uma expressão que é bem simples para dependência de G com a temperatura, se eu fizer G sobre T, que me dá direto a entalpia. Que me dá direto uma dependência, que é direto com a entalpia, essa dependência. Aí eu não queria abrir uma nova janelinha, eu vou escrever aqui no canto, tá? Se eu fizer a mesma coisa para ΔG, né, essa expressão continua valendo, só que agora eu vou escrever o ΔT de ΔG sobre T, a P constante, é igual a menos ΔH sobre T quadrado. Essas duas expressões, elas têm o mesmo nome, vocês vão encontrar elas bastante em algumas aplicações que a gente vai fazer. E ela é chamada de equação de Gibbs. Agora é Gibbs-Helmholtz, né? De Gibbs-Helmholtz. Por que ela é interessante? Porque para um processo químico qualquer, eu consigo achar quanto a energia de Gibbs vai variar com a temperatura, simplesmente calculando o valor do ΔH desse processo e dividindo pela temperatura que me interessa, né, ao quadrado. Tá? Essa equação de Gibbs-Helmholtz a gente vai usar bastante quando a gente for falar de equilíbrio químico. Tá bom? Então, essa dependência de G com T, ela vai ter essa cara, né, dada pela equação de Gibbs-Helmholtz. Tudo bem? É uma demonstração, né? Aqui eu não estou tentando dar sentido físico para a demonstração em si, mas mais para a equação final. Tá? Então, com isso aqui, agora eu sou capaz de calcular a variação da energia de Gibbs, a variação, né? Da energia de Gibbs, por exemplo, de uma reação, a partir da entalpia daquela reação. Tá bem? Tá claro isso? Sim, professor. Tá? Outra coisa que é interessante, e aí agora eu vou ter que mudar, não vai ter jeito. É a gente pensar na dependência de G com a pressão, que é outra coisa que a gente sai direto daquela expressão que a gente tem lá naquela equação para G, né, do diferencial de G. A gente vê lá que ΔG, ΔP, a T constante é volume. Né? Então, como é que eu vou fazer qual que é a dependência com a pressão? Aqui é um pouco mais simples, no sentido de que a gente vai... Agora a gente não vai usar mais o diferencial parcial. Se eu puder agora multiplicar os dois lados da equação por dp, eu vou ficar, então, que dg é igual a v dp. Como é que eu entendo qual que é a dependência? Né? Eu quero saber como muda o ΔG com a pressão. Eu vou integrar essa expressão toda. Né? E aí eu vou ficar com um ΔG, que é a integral de volume dp entre pressão 1, ou pressão inicial, né, e pressão final do processo. Aí a gente vai ter que... Como é que a gente resolve isso? A gente vai ter que assumir
vai ter que analisar o nosso problema. Então, por exemplo, né, como é que eu vou resolver essa integral? Para sólidos, o volume varia muito pouco com a pressão. Ou seja, né, para a maioria dos sólidos, para sólidos em geral, né, ao aplicar uma pressão sobre o sólido, o volume daquele material praticamente fica inalterado. Se isso é verdade, eu posso aproximar o volume de uma constante. E aí, se é constante, o ΔG vai ser simplesmente o volume da amostra integrado, porque é uma constante que pode sair da integral, integrar P entre pressão inicial e final, que vai dar para a gente, então, esse termo. E aí, esse termo aqui, a gente pode chamar de ΔP, né? Então, definindo ΔP como P final menos P inicial. Isso vale, tá bom para um sólido também, é bastante razoável para líquido, né? Agora, para gás, a gente pode assumir outra coisa, né? Vamos dizer que o nosso gás pode ser considerado, por exemplo, um gás ideal, né? Se puder ser considerado como um gás ideal, aí, nesse caso, o volume vai ser nRT por P. Na expressão de cima, o ΔG vai ser a integral, então, de nRT sobre P dP, que vai dar, então, nRT integral de dP sobre P entre P inicial e P final. E aí a integral de 1 sobre x dx é o ln, né? Se a gente lembrar. Então isso aqui vai dar nRT ln de P final menos ln de P inicial, que é a mesma coisa que a gente escrever nRT ln de P final sobre P inicial. Certo? Então a gente tem que analisar a natureza do nosso material e a gente vai achar valores que são diferentes, né, dependências totalmente diferentes, né, para energia de Gibbs, né, para variação de energia de Gibbs. Então depende fortemente da natureza do material e do estado de agregação, mas a gente acaba chegando em expressões bastante simples, tá? Tá claro isso aqui? Tá sim. Né? Então isso aqui a gente pode aplicar quando for necessário, tá bom? Essas demonstrações eu acho que elas são bastante úteis para vocês, mas a gente precisa ir adiante. Então, se vocês tiverem alguma questão sobre isso, fica à vontade para fazer. E depois eu vou encaminhar para mais alguma coisa do conteúdo. Então vamos lá de novo. Eu montei umas coisinhas para a gente conversar.
Então, quando a gente estava falando da energia de Gibbs, a gente partiu dessa definição, certo? Essa definição, ela é a relação, uma relação muito importante, mas que mostra para a gente que o G dá direto a variação de entropia total com o sinal trocado. E aí, a gente podia pensar no seguinte: se eu tiver um processo qualquer, a gente vai falar bastante sobre esse andamento do processo. Vamos dizer que eu tenho um processo que se inicia aqui nesse ponto aqui, né, o andamento zero seria só o sistema na condição inicial, e o sistema vai até uma condição final. A gente pode associar isso aqui com equilíbrio químico. A gente podia sair de uma situação em que nada da reação aconteceu, até chegar num ponto em que a reação é completa. Todos os reagentes foram transformados em produto. Né? Se a gente pensar em entropia para esse processo, a gente, lembrando tudo que a gente já sabe sobre equilíbrio, a gente vai entender o seguinte, que no começo do processo, no começo da reação, a gente tem um aumento da entropia, o que é favorável ao processo. Já a partir de um certo ponto, a gente tem uma diminuição da entropia quando o processo caminha. Se isso for, o processo tiver esse comportamento aqui, que está nessa linha de cima, quer dizer que as direções espontâneas são dadas por essas setas. A seta está indicando o caminho onde a entropia total aumenta. Então, aqui no começo, eu tenho um aumento da entropia total, do andamento do processo. A partir de um certo ponto, a entropia total passa a diminuir. Se a entropia total está diminuindo, quer dizer que o processo espontâneo é o inverso, o processo em que você tem um retorno dos produtos para formar novamente reagentes. Existe um ponto, em princípio é um ponto só, em que você atinge o máximo dessa curva. Né? Então, ao atingir esse máximo, seria a condição mais favorável para o processo. É onde a gente tem o máximo de entropia total. Nesse ponto exatamente, né, se é o máximo, a gente vai lembrar lá da nossa álgebra, né, do nosso cálculo diferencial, no máximo de uma curva, a derivada da curva é zero. Né? Então, a gente pode dizer que ds total é zero nesse ponto. Esse ponto aqui seria o ponto em que a gente está na condição mais favorável possível. Né? E isso é a situação de equilíbrio, quando a diferencial da entropia total é igual a zero. E o que acontece? De forma reversível, qualquer pequena variação do sistema nas duas direções, seja para um andamento maior da reação, ou para uma reversão maior da reação, a tendência natural é que haja retorno para a condição de equilíbrio. Tá? Essa é a nossa uma boa descrição para o equilíbrio, seja ele equilíbrio químico ou equilíbrio, por exemplo, entre fases de uma amostra. Já a energia de Gibbs, o sinal é contrário. Então, o que acontece? Quando a gente tem a diminuição da energia de Gibbs com o andamento de um processo, a gente tem a condição favorável, a condição... Opa, apertei um botão sem querer. A condição em que a gente está chegando no equilíbrio. Certo? Ou seja, a condição espontânea. Se a gente passa desse ponto, passa a ter um aumento da energia de Gibbs. E aí, ao haver aumento da energia de Gibbs, a tendência natural, né, ou a direção espontânea do processo, passa a ser a direção inversa. Então, a tendência é sempre voltar aqui para esse mínimo. E agora, a gente está no mínimo de energia de Gibbs. Do ponto de vista de cálculo diferencial, a conclusão aqui é a mesma. Nesse ponto aqui de mínimo, a diferencial da energia de Gibbs é zero. Tá?
Então, isso também é a condição de equilíbrio. Isso vale para uma reação química, como eu falei, como vale para uma mudança de fase. Nós vamos estudar preferencial agora, na próxima etapa, equilíbrio de fase, especialmente. Tá? E aí a gente vai analisar isso com um pouco mais de calma, tá bom? Esse gráfico, ele é um gráfico que tem o seu interesse intrínseco, né? Não importa a que ponto a gente tá no estudo, mas uma vez que a gente definiu a energia de Gibbs, a gente pode começar a pensar nessa condição de equilíbrio. Tá? Alguma dúvida? Não, professor. Eu queria agora, eu acho que antes de continuar, só escrever uma coisinha para vocês, coisa rápida. É uma definição, na verdade. A gente já definiu uma série de quantidades molares, lembra? Então, a gente já definiu entalpia molar. Entalpia molar. Né? Seria H sobre N, né? Mas normalmente o que a gente faz é delta H sobre N, em que a gente tem uma variação de entalpia molar. Isso é o nosso delta H molar. Isso aqui é o H molar. Vou apagar aqui só para deixar mais clara a escrita. H molar, o H sobre N. A gente definiu entropia molar. A gente chama de SE. A gente já usou isso para pouco. Então, a gente também pode calcular um delta S molar, que seria o delta S para um processo dividido pelo número de mols, que nos interessa. E a gente definiu até volume molar, né? E outras coisas a gente pode definir. O que eu queria falar para vocês aqui é sobre a energia de Gibbs molar. A energia de Gibbs molar tem um nome especial. Ela é tão importante que ela ganhou um nome especial. A energia de Gibbs molar, então o G com subscrito M, é a energia de Gibbs dividido pelo número de mols, certo? Só que ela tem um nome especial. Ela é chamada. Ela é definida, ela tem um nome de. O símbolo dela é a letra grega Mi, e ela tem o nome de potencial químico. Quando a gente está falando de substâncias puras, essa definição é suficiente. Tá? Então, para uma substância pura, a energia o potencial químico é simplesmente a energia de Gibbs molar. Quando a gente for falar de misturas, a gente vai perceber que o potencial químico ele tem um poder bastante interessante, porque existe uma variação do potencial químico com a composição, ou seja, com a concentração relativa. Mas, por enquanto, para a gente aqui até agora, a gente vai definir dessa forma. Potencial químico dado como Mi é a energia de Gibbs molar. Aí, daqui que eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Tá? Porque se eu... Vou voltar naquele meu PDFzinho.
O potencial químico, né, então, como a gente definiu agora, ele é simplesmente a energia de Gibbs molar para uma substância pura. Né? E o potencial químico, ele tem um poder interessante, no sentido de que ele atua como a temperatura e a pressão no direcionamento de um processo. O que isso quer dizer? Vamos dizer que eu tenho aqui, vamos imaginar aqui que esse quadradinho que está azul dentro, ele está dividido entre dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. E essa divisão aqui, se eu puder definir ela como eu quiser, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir ela de forma que ela seja rígida e imóvel, mas que essa separação permita a transferência de calor. Se a temperatura do lado 1 for maior que a temperatura do lado 2, o que vai acontecer? A temperatura à esquerda é maior que a temperatura à direita. O calor vai fluir de 1 para 2. Então, eu vou ter transferência de energia na forma de calor entre 1 e 2. Agora, se eu mudar a minha barreira, e agora a minha barreira só permite que haja, ela é móvel, né? Ela pode mudar de posição. Nesse caso, se a pressão do lado 1 for maior que a pressão do lado 2, quer dizer que essa barreira vai ser empurrada. As duas pressões se igualem, vocês concordam? Assim como em cima, o calor vai ser trocado entre os dois sistemas até que as temperaturas se igualem. Para a pressão, você vai ter um movimento da barreira até que as pressões se igualem. No caso do potencial químico, o que o potencial químico faz? Vamos dizer agora que a barreira é rígida, mas que ela permite a passagem de material do que está dentro de um para o 2 e vice-versa. Se você tiver o potencial químico do lado 1 maior que o potencial químico do lado 2, o que vai acontecer é que o potencial químico, a diferença de potencial químico, vai gerar a transferência de massa do recipiente 1 para o 2. Até quando? Até quando o potencial químico dos dois lados se igualar. Ou seja, é a variação de potencial químico que dirige a transferência de massa de um processo qualquer. Qual transferência de massa? Depende de qual processo você está estudando. Por exemplo, se for uma mudança de fase sólido para líquido, vamos dizer que o potencial químico do sólido é o que está aqui no 1. Né? Então, o sólido seria o que está no recipiente 1. E o líquido está no 2. Se o potencial químico aqui do lado do 1 for maior que o do 2, quer dizer que você vai transferir massa do sólido para o líquido. Você vai diminuir a quantidade de sólido e aumentar a de líquido, de acordo por causa da variação de potencial químico. Isso vai acontecer até que o potencial químico das duas partes seja igual. Né? Num sistema químico, essa barreira aqui ela não existe, né, tipicamente. A gente pode falar de osmose, mas, enfim, diálise. Mas, enfim. O que acontece aqui é que há um direcionamento. Então, se você tem duas partes, sejam elas produtos e reagentes, uma fase 1 e fase 2 de material, você tem a transferência de massa entre as duas fases até que o potencial químico das duas se iguale. Certo? Como isso? Né? Aqui está não é um PowerPoint, então não tinha como eu animar, eu acabei não gerando isso direito. Então, se a gente tem esse direcionamento do potencial químico, é ele que permite, né, que haja essa transferência de massa, a gente pode agora analisar o que acontece com o potencial químico dos dois lados. Quando eu tenho saída de massa de um, o que vai acontecer com a energia de Gibbs? Bom,
lembra que da definição, μ é G sobre N. Se tem uma variação do número de mols, vai haver uma variação. Estou apertando um botão aqui na canetinha sem querer. Vai haver uma variação do ΔG do que está aqui do lado 1. Se sai massa de 1 para 2, vamos dizer que essa seta aqui é a seta espontânea, né, da direção espontânea. Então a gente vai ter um sinal negativo, porque o lado 1 está perdendo material. Para o lado 2, está acontecendo o inverso, ele está ganhando material. Então a variação da energia de Gibbs vai ser dada pelo potencial químico do 2 vezes a variação de N. Qual que é a energia Gibbs total desse processo? É a soma das duas energias de Gibbs. O que acontece no 1 e o que acontece no 2. Então, a energia de Gibbs total é ΔG1 mais ΔG2. Substituindo o que a gente acabou de falar ali em cima, o ΔN aqui, se a gente colocar ele para fora aqui do parênteses, eu vou ficar simplesmente com a variação do potencial químico entre 2 e 1. O ΔN é um número qualquer e ele vai ser positivo aqui. Certo? O que vai acontecer para que haja transferência de massa? O ΔG total tem que ser menor que 0. Essa a gente acabou de ver lá, é a condição para que o processo seja espontâneo. Né? Para o ΔG ser menor que 0, o que acontece aqui olhando para esse parênteses? Alguém sabe? Está escrito aqui embaixo, na verdade. Né? O potencial químico, pode falar. Para que esse termo aqui, para que o ΔG total seja menor que 0, o termo negativo, o μ1, tem que ser maior que o termo positivo. Ou seja, para que haja transferência de massa de 1 para 2, o potencial químico do lado 1 tem que ser maior que o potencial químico do lado 2. Já estava falado ali em cima, né? Na condição de equilíbrio, o que vai acontecer? A gente vai ter essa variação. Quando o potencial químico de 1 for igual ao de 2, esse termo todo aqui vai ser 0. É a condição em que a gente tem o ΔG igual a 0 e, portanto, a gente está no equilíbrio. No equilíbrio, então, o potencial químico do lado 1 é igual ao potencial químico do lado 2. É isso que está faltando aqui nesse slide. Tá? Né? Então, mas a gente pode resumir isso ainda assim. Né? Então, se o potencial químico de 1 for maior que o potencial químico de 2, e vamos dizer que a gente escreveu a nossa equação química dessa forma, 1 para 2, né, para que aconteça o processo, quer dizer que há transferência de massa de 1 para 2. Se o potencial químico de 1 é maior que o potencial químico de 2, o ΔG total do processo é menor que 0, quer dizer que há transferência de massa de 1 para 2. Se acontecer o contrário, aqui, se o potencial químico de 1 for menor que o potencial químico de 2, o ΔG para o processo do jeito que está escrito é maior que 0. Se o ΔG é maior que 0, quer dizer que o processo inverso é que é o processo espontâneo. Ou seja, há transferência de massa de 2 para 1, espontaneamente. Se o potencial químico dos dois lados for igual, o ΔG é igual a 0, e aí toda a transferência de massa de 1 para 2 vai ser contrabalançada por uma transferência de fase, uma transferência de massa de 2 para 1. Tá, então, por que eu estou falando tanto isso? Veja que para que haja equilíbrio entre duas condições do sistema, quer dizer que o potencial químico de uma parte do sistema é igual ao potencial químico da outra parte do sistema. O que é parte que eu estou falando? Se eu tiver uma reação química, quer dizer que o potencial químico dos reagentes, por exemplo, é igual ao potencial químico dos produtos. Se eu tiver uma transição de fase,
né, uma mudança de estado de agregação. Quer dizer que o potencial químico de um estado de agregação é igual ao outro potencial químico, ao potencial químico do outro estado de agregação. Nessa situação, eu estou no equilíbrio de fase. Então, é, por exemplo, a condição em que a gente tem a fusão da água. Exatamente na temperatura de fusão da água, o potencial químico do sólido é idêntico ao potencial químico do líquido. E nessa situação, só nessa situação exata, eu tenho o equilíbrio entre as duas fases. Né? Para uma determinada pressão, por exemplo, eu posso definir a temperatura em que eu tenho essa condição de potencial químico igual. E isso é muito relevante, porque é a partir daqui que a gente consegue estudar, por exemplo, as transições de fase de materiais, tanto de substâncias puras quanto de misturas. Tá claro? Tá sim. Tá, então o que vai acontecer? Tá claro? Obrigado. Qualquer Gustavo, dúvida, pode falar. só uma coisa que eu fiquei meio em dúvida, só para ver se eu entendi direito. Por exemplo, numa reação química, essa passagem de massa que você está falando seria, por exemplo, a transformação do reagente no produto. Se fosse espontâneo, né, do reagente produto, seria então isso, né, a passagem de massa. Isso, seria você transferir massa de reagente para aumentar a massa ou a quantidade, né, de produto. É exatamente isso, Daniel. Então, tá certo. Obrigado. Tá? Nada. Tá? A gente vai chegar em reações daqui a algumas semanas, porque aí a gente vai definir potencial químico de uma forma mais abrangente. Né? Por enquanto, a gente vai falar um pouquinho mais de substâncias puras. Tá? Mas para a substância pura, o que pode interessar para a gente, por exemplo, é a transição de fase. De qualquer jeito, sempre a condição de equilíbrio implica que o potencial químico é igual dos dois lados. Tá bom? Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, repisando um pouco, sempre que eu vou discutir uma condição de equilíbrio, e eu tenho duas situações, a minha primeira consideração é que o potencial químico é idêntico no sistema todo. Tá? Então, quando o potencial químico for igual no sistema todo, quer dizer que se eu tiver for um sólido, 2 for um líquido, quer dizer que o potencial químico das duas espécies é igual, isso vai resultar no ΔG igual a zero. Né? Se a gente pensar que ΔG é M2 menos M1, por exemplo, vai dar zero, porque os dois são idênticos. Essa é a condição que está aqui, que é a condição de equilíbrio. Tá bem? A gente já... Então, toda vez que eu for mostrar para vocês uma transição de fase, quando a gente for discutir equilíbrio químico, quando a gente for discutir solubilidade, a gente vai sempre partir do princípio que no equilíbrio, o potencial químico de todo o sistema é idêntico. Né? Então, todos os potenciais químicos no meio são iguais na condição de equilíbrio. Tá bom? A próxima coisa que a gente tem para conversar, a gente podia começar só as definições por hoje, que o nosso próximo tópico, não sei nem se eu vou interromper o compartilhamento, eu tinha preparado aqui uma série de definições. Nosso próximo tópico é mudança de fase de substância pura. Né? E aí, quando eu estou falando de fase, é o seguinte, como está definido aqui. A gente tem que definir algumas coisas. Tá? Como sempre, né, na termodinâmica, a gente precisa usar um vocabulário correto. Né?
E aqui, nessa definição, tem uma coisa errada, né? Vamos ver. Então, fase, por exemplo, é a forma da matéria que é homogênea tanto em composição química como em estado físico, né? Qual que é o grande problema aqui dessa definição? É que o jeito certo de estar escrito, eu não tive tempo de corrigir, vocês me desculpem, seria estado de agregação. Então, onde está estado físico aqui? Não adianta. Onde está estado físico, deveria estar estado de agregação. O que é estado de agregação? Sólido, líquido, gasoso, sólido em diferentes fases cristalinas, são estados de agregação. O estado físico, ele, por definição, ele é a condição PV e T que o material está. Se você muda qualquer uma dessas grandezas, PV ou T, você muda o estado físico. Mas você não necessariamente muda a fase, né? Então, a forma da matéria, quer dizer, o estado, como que a matéria se encontra, se ela se encontra no estado sólido, se ela se encontra no estado líquido, no estado gasoso, se é a fase alfa do sólido ou a fase beta do sólido, né? Ou, quer dizer, que tem diferenças, por exemplo, na organização cristalina, né, no retículo cristalino. Tá? Então, a fase, ela é mas é importante a gente perceber isso, uma fase ela é homogênea na composição e no seu estado de agregação. Então, a fase, se eu tenho um copo, o meu sistema, né, um copo, né, a fronteira do meu sistema é um copo, e dentro dele tem água com gelo. Eu tenho uma única substância lá. A composição é água, só água, vamos assumir. Só que eu tenho duas fases. Eu tenho a água no estado líquido e a água no estado sólido. Tá? Então, a composição química da fase, ela tem que ser homogênea, mas o estado de agregação também tem que ser homogêneo. Então, se mudar o estado de agregação, muda a fase. E a transição de fase é a conversão espontânea. Mas está difícil. É a conversão espontânea de uma fase em outra. Né? Essa transição espontânea, ela acontece em certas condições características de pressão, volume e temperatura. Como é que a gente faz para determinar quando isso acontece? A gente precisa analisar as grandezas termodinâmicas que estão envolvidas nessa transição de fase. É o que a gente vai fazer a seguir. E um diagrama de fases é uma forma de a gente representar em 2 ou 3 dimensões a relação entre as fases. Ou seja, onde uma fase é mais estável, onde há o equilíbrio entre as fases e onde a outra fase é mais estável. A gente pode colocar isso tudo na forma de um diagrama, né, que é um gráfico que representa a relação entre essas fases. Né? A ideia do diagrama de fase é fazer essa representação da forma mais concisa possível. Né? A gente pode ter diagramas de fase de várias formas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Só para a gente, mas uma coisa que é importante, aí eu vou voltar de novo na igualdade dos potenciais químicos. Né? No equilíbrio, então, numa condição de equilíbrio, o potencial químico ele é igual no sistema todo. Então, se eu tiver 2 fases de um material, alfa e beta, no equilíbrio, o potencial químico da fase alfa é igual ao potencial químico da fase beta. Alfa pode ser sólido e beta líquido, ou quaisquer fases aqui podem estar colocadas aqui, desde que quando eu tenho equilíbrio de fases, eu tenho que partir do princípio, para achar as equações que descrevem esse equilíbrio, que o potencial químico das 2 fases é idêntico. Né? Então, alguns exemplos simples. Se eu tenho o potencial químico do sólido para uma condição de temperatura e pressão qualquer, igual ao potencial químico do líquido nas mesmas condições, quer dizer que o sólido e o líquido coexistem. Certo? Então, na igualdade aqui do potencial químico, eles coexistem. Se o potencial químico do sólido
for maior que o potencial químico do líquido, a fase que tem o menor potencial químico é a fase predominante, é a fase que existe espontaneamente. Então, nessa situação, a de menor potencial químico é o líquido. Portanto, a fase líquida é a fase estável. Se eu colocar sólido nessa condição de temperatura e pressão, espontaneamente ele vai formar um líquido. Por outro lado, se eu tiver o potencial químico do sólido menor que o potencial químico do líquido, quem vai predominar, né, quem vai espontaneamente ser formado é a fase sólida. Tá? Essas condições são as condições que a gente vai usar para entender, né, para desenhar, né, para gerar gráficos ligados de diagramas de fase. E essa situação aqui de baixo, e essas três situações, a gente usa para analisar o que cada pedaço do meu diagrama de fase significa. Tá bem? Tá claro isso? Sim. Obrigado. Essa condição aqui é essencial, certo? Deixa eu ver aqui, olha só. 11. Só para a gente também deixar essas definições, eu acho que a próxima definição é com a pressão. Se a gente partir dessa equação, da definição da energia de Gibbs, né, se a gente for pensar na energia de Gibbs molar, né, no potencial químico, a forma, o que a gente escreveu lá de dG igual a menos SDT mais VDP, ela vai ficar agora, para potencial químico, é igualzinha, a única diferença é que é para as grandezas molares. Então, a diferencial do potencial químico é menos a entropia molar, dt, mais o volume molar, dp. Então, a diferencial do potencial químico com a temperatura, caramba, AP constante, olha só o que aconteceu aqui, é menos a entropia molar. E aí, olha só que legal. Se a entropia molar, a gente está falando aqui da entropia absoluta do material, certo? Não é o ΔS aqui é a entropia molar. A entropia molar ela é sempre maior que zero. Certo? E tem esse sinal negativo aqui. Isso quer dizer que essa derivada, ΔμI, ΔP, ΔμI, ΔT, AP constante, é sempre menor que zero. Só que o que acontece? A entropia molar, por exemplo, se eu tenho um sistema que tem uma fase sólida, líquida e gasosa, a entropia molar do sólido, ela é menor que a entropia molar do líquido, que é menor que a entropia molar do gás. Certo? Então, a maior entropia molar é a do gás. Quer dizer que a inclinação do potencial químico com a temperatura para o gás é a maior das três. Né? Porque isso aqui é a derivada. Né? Então, se eu colocar um gráfico de potencial químico por temperatura, a inclinação dessa curva vai ser menor, vai ser mais negativa para o gás. Né? Então, a gente pode pensar nesse exemplo aqui. Então, a gente tem essa definição. Isso aqui é o que eu falei, a entropia molar do sólido é menor que a do líquido, é menor que a do gás. Para a água, por exemplo, os números estão dados aqui. Tem uma variação de temperatura aqui, mas é pequena. A entropia molar da água sólida é 38 Joule por Kelvin por mol. Da água líquida é praticamente 70. E da água em estado gasoso é 189. Né? Então, a gente tem um aumento aqui expressivo da entropia molar à medida que a gente vai para fases com menos restrição espacial, né? Então, se eu fizer um gráfico de potencial químico por temperatura do sólido, eu vou ter uma inclinação negativa da curva, mas
com um certo valor, um valor não muito grande. Para o líquido, essa inclinação já é consideravelmente maior, né? Potencial químico por temperatura. Para o gás, essa inclinação é muito grande, potencial químico por temperatura, né? Certo? O que que isso, né? Até aí, o que tem de interessante? Se eu juntar essas três curvas, o que a gente vai ter, né? Se eu juntar essas três curvas, eu posso ter aqui, então, a inclinação da curva de potencial químico por temperatura para o sólido. Para temperaturas baixas, então aqui o eixo x é T. Né? Para temperaturas baixas, eu vou ter o sólido tendo uma queda aqui do potencial químico. Desculpem. Uma queda aqui do potencial químico, que é lenta, vamos dizer assim, né? É uma queda suave à medida que a temperatura aumenta. O líquido, para temperaturas baixas, pode ter um potencial químico bastante alto. Só que a variação do potencial químico com a temperatura do líquido é maior que a do sólido. Então, vai haver uma certa temperatura em que o potencial químico do líquido passa a ser menor que do sólido. E aí, nessa situação, a gente vai ter aqui tem um cruzamento entre as curvas e depois você continua com a curva do líquido. O mesmo para o gás. O gás pode ter lá para temperaturas baixas o potencial químico muito alto, só que a queda é muito relevante, é muito brusca para o gás, à medida que a temperatura aumenta. Então, vai haver uma certa temperatura a partir da qual o potencial químico do gás passa a ser menor que a do líquido. O que acontece? Na situação em que o sólido tem o menor potencial químico, o sólido é a fase predominante. Então, a gente tem só sólido aqui no material. No intervalo de temperaturas em que o líquido tem o menor potencial químico, o líquido vai ser a fase estável. Né? Então, nesse intervalo de temperaturas e nessa pressão, se eu colocar o gás nessa temperatura, a tendência natural é que ele vire líquido. Se eu colocar o sólido numa temperatura dentro desse intervalo, a tendência natural também é que ele vire líquido. Então, ele é a fase estável. Só que, de novo, aí, à medida que eu aumento a temperatura, vai chegar a uma certa temperatura em que o potencial químico do gás passa a ser o menor possível, né? O menor de todos das fases do material. E aí, para acima dessa temperatura, onde há o cruzamento aqui das linhas de potencial químico por T, o gás é a fase mais estável. Nesse gráfico, a gente tem mais dois pontos que são relevantes, que é o seguinte, né? Existe um ponto aqui em que essas linhas se encontraram, a linha de potencial químico do sólido e potencial químico do líquido. Exatamente nesse ponto, a gente pode dizer que o potencial químico do sólido é igual ao potencial químico do líquido. Nessa situação, a gente tem o quê? Coexistência entre essas fases. Então, exatamente nessa temperatura, é a temperatura de coexistência entre as fases, que a gente chama de temperatura de fusão. Então, na temperatura de fusão, tá, uma dada pressão, o potencial químico do sólido é idêntico ao potencial químico do líquido. Isso acontece para uma determinada pressão, acontece para uma temperatura. Né? E aqui também a gente tem um outro ponto em que o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do gás. Ou seja, existe a coexistência entre as fases. E essa temperatura em que o potencial químico do líquido é igual ao potencial químico do gás, a gente chama de temperatura de fusão. Está um B aqui porque está do inglês, tá? Mas é a temperatura de fusão. Desculpa. É a temperatura de ebulição, né, do material. Então, nessa temperatura de ebulição, existe a coexistência entre líquido e gás. Né? O que a gente precisa entender? A gente precisa saber quais são as condições
A gente pode achar equações, expressões que permitam a gente entender essa igualdade aqui de potenciais químicos e como que ela muda, né? Como que ela muda, por exemplo, com a pressão, como que ela muda com a temperatura. Tá bom? Esse gráfico está claro? Tá sim. Tá? Ok. Eu queria, então, só para a gente fazer essa última definição e a gente para, se a gente pensar agora na dependência do potencial químico com a pressão, de novo, agora é o volume molar, certo? Volume molar também é um valor sempre positivo. Se o volume molar é sempre positivo, quer dizer que essa derivada de potencial químico com a pressão é sempre maior que zero. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, ou seja, se eu aumento a pressão no meu material, eu tenho um aumento de potencial químico para qualquer material. Tá bom? Só que o que acontece? A proporção de aumento vai depender do volume molar. Então, vamos dizer aqui o seguinte, olha, se a gente for pensar numa transição de fase sólido-líquido, aqui o gráfico é potencial químico por temperatura, não por pressão, porque não dá para um gráfico geral de potencial químico por pressão, ele não é muito geral, porque você tem duas condições diferentes aqui, tá? Então a gente vai fazer o que acontece no potencial químico, o que acontece com as temperaturas de fusão nessas duas condições. Tá? Então a gente tem aqui o gráfico de potencial químico pela temperatura. E o que acontece? Tipicamente, a grande maioria dos sólidos tem o volume molar menor do que o volume molar do líquido, do mesmo material. Se a gente tem a dependência do potencial químico com a pressão dada pelo volume molar, quer dizer que a variação do potencial do volume do potencial químico do sólido com a pressão é menos relevante do que para o líquido. Ou seja, se eu estou aqui, se eu tiver uma curva aqui, aquela curva de potencial químico por temperatura que a gente acabou de ver, se ela está aqui dessa forma, então eu tenho aqui uma determinada temperatura de fusão. Se eu aumento a pressão, o que vai acontecer? O volume molar do sólido é pequeno. Então, a variação do potencial químico dele também é pequena. Vamos dizer que é dada pela grandeza dessa seta. O potencial químico do sólido na mesma temperatura, ele vai variar daqui para esse ponto aqui em cima. Para o líquido, por outro lado, se o volume molar dele é consideravelmente maior que o sólido, a variação do potencial químico vai ser muito grande com a pressão. Então você vai passar desse ponto para esse ponto aqui. Tem uma linha bem tênue desenhada aqui, não sei se dá para vocês verem, mas tem uma linha bem aqui. Então você tem um aumento bastante grande do potencial químico do líquido. O que vai acontecer? Se isso acontece dessa forma, para que o potencial químico das duas espécies se iguale novamente, a temperatura vai ter que ser maior do que a temperatura anterior, porque o volume molar do líquido é grande e fez com que o potencial químico dele vá lá em cima com a pressão. Então ele vai cair, vai cair, vai cair. O que vai acontecer? A igualdade de potenciais químicos vai acontecer numa temperatura maior do que a temperatura a pressões mais baixas. Então a temperatura de fusão aumenta quando eu tenho essa situação, né, que é a mais comum. Ou seja, aumenta a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Certo? Existem alguns casos em que o volume molar do sólido é maior que o volume molar do líquido. Vocês conhecem algum caso assim?
Vou mudar a pergunta. Vocês já colocaram uma garrafa de vidro bem cheia no congelador e ela explodiu? Acho que ninguém mais faz esse tipo de besteira, né? O que acontece? Por que ela explode? Porque quando a água congela, ela aumenta de volume. Então, existe um máximo de volume da água que é já para o sólido. O volume molar da água sólida é maior que o volume molar da água líquida. Então, esse caso aqui, a gente sempre fala dele por causa da água, porque a água é muito relevante para a gente, né, em tudo. É uma das poucas substâncias em que o volume molar do sólido é maior que o volume molar do líquido. O que acontece nessa situação? Para a água, por exemplo, se eu aumento a pressão do sistema, o potencial químico do sólido que estava aqui passa aqui para cima. E o potencial químico do líquido que estava aqui sobe só um pouquinho. E aí, numa condição dessa, o que vai acontecer? A igualdade de potenciais químicos ocorre numa temperatura menor do que a pressões baixas. Ou seja, ao aumentar a pressão para uma substância desse tipo, a temperatura de fusão diminui. Tá? Por que a gente fala isso é um caso raro? Porque a gente está falando que é o caso da água. Tudo bem? Eu vou parar por aqui por hoje, né, em termos de conteúdo. Eu queria saber se vocês entenderam essa última coisa que eu falei e se vocês têm alguma coisa para comentar. Entendi sim, professor. Por enquanto tá tudo certo. Então, eu vou voltar lá. Então, vocês podiam pensar numa coisa para a próxima aula. A gente no Brasil, a gente não faz muito, mas tem uma coisa que chama patinação no gelo. Todo mundo já ouviu falar, né? Tem gente que deve gostar, tem gente que não deve gostar, que deve não gostar. O que acontece na patinação do gelo? Você tem uma lâmina bem fininha em que a pessoa fica em pé e fica andando pelo gelo, deslizando pelo gelo. Eu queria saber, vocês podiam me contar, né? Se a gente fosse para, acho que é em Marte, né? Que parece que pode ter mar de metano. Se a gente solidificasse o mar de metano, daria para a gente patinar no gelo de metano? Pensa nisso, tenta me responder isso para a próxima aula. Tem a ver com o que eu acabei de falar, tá? Tá bem? Tá bom, professor. Aí na próxima aula vocês me contam. O que vocês acharam? Ficou mais alguma dúvida, gente? Acho que não. Então tá joia. Então eu vou parar aqui a gravação e a gente vai encerrando por hoje.